Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Segundo Reis, capítulo 5, verso 20. Pode abaixar só um pouquinho. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso de número 20. Segundo Reis 5, 20, que diz assim: Mas Geazi, o criado de Eliseu, pensou: meu senhor, o profeta não devia deixar ir embora esse homem tão importante depois de curado, sem receber qualquer coisa em troca. Vou atrás dele e pedirei alguma coisa por minha própria conta. E Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço, criado do profeta, parou seu carro, saltou dele e correu ao encontro de Geazi. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, respondeu Geazi, tudo vai bem. Mas meu senhor mandou-me dizer-lhe que chegaram 2 jovens profetas das colinas de Efraim, e ele gostaria de ter 30 quilos de prata e 2 vestimentas de festas para oferecer a eles. Ora, não seja por isso, falou Naamã, contente por poder servir de alguma forma ao profeta. Faz questão de mandar 60 quilos de prata em vez de 30. Leve também as 2 vestimentas completas. Escolheu dentre as roupas as melhores e mais caras. Entregou o dinheiro e as vestes a 2 dos seus empregados para que voltassem com Geazi e entregassem tudo ao profeta. Mas ao chegarem ao pé da colina onde morava Eliseu, Geazi disse aos empregados de Naamã: daqui vocês podem voltar que eu levo os presentes. Os empregados voltaram. Quando Geazi ficou só, passou na sua casa antes e escondeu os presentes. Depois disso, foi até a casa do profeta, que perguntou: Geazi, onde esteve você? De onde você vem chegando? Eu não venho de parte alguma, nem estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que em pensamento estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei de tudo que você fez. Será que você, numa situação destas, quer receber dinheiro, roupas, terras, plantações de uvas, gado e criados? Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo, para o corpo dos seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra, sua pele se tornou branca como a neve. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por essa igreja tão abençoada, por esse povo tão querido. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, por cada visitante, por cada pessoa que está assistindo hoje pela internet, que vai ouvir amanhã através do DVD. Senhor, pedimos, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração e nos ajuda a ser terra boa. E nos ajuda, Senhor, ao receber a palavra, a produzir frutos de arrependimento, de mudança. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mudar, a crescer, a receber a Tua palavra e responder a ela. Que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, o tema da minha palavra hoje à noite é características e consequências da falta de espiritualidade. Eu vou repetir: características e consequências da falta de espiritualidade. Quem era Geazi? Geazi
era um discípulo. Ele tinha um discipulador e ele andava com o profeta, convivia com o profeta, ele estava na igreja o tempo inteiro com o profeta, porém ele tinha um grande problema. Qual era o problema? Ele não tinha caráter, ele carecia de ser um homem de palavra e um homem de caráter. E vocês, quem esteve aqui há tempos atrás, ouviu o pastor Jorge Linhares pregando sobre as dracmas, e o pastor Jorge Linhares falou sobre uma palavra, e deu uma palavra que às vezes a gente abre mão de uma coisinha, a gente deixa de observar um detalhezinho na nossa vida, é olhar uma coisa, é deixar de fazer uma pequena coisa. É um dia só que eu não orei e não li a Bíblia, é um dia só que eu não vou no culto para ficar vendo televisão, é um dia só que, e a gente vai começando a perder as dracmas, e vai começando a perder a nossa bênção e a nossa vitória. Gente, a nossa vida, ela é feita de escolhas, e a gente, infelizmente, nunca sabe o tamanho do poder da nossa decisão, o quanto aquilo vai afetar a gente. Existem pessoas que escolhem usar a seringa do outro 1, 2, 5, 15 vezes e nada acontece. E existe uma pessoa que usa a seringa do outro uma única vez e ele pega a AIDS. Quem é que vai explicar uma coisa dessa? Alguém fez 60 vezes e não aconteceu nada. Alguém teve relação sexual 50 vezes com 50 pessoas diferentes e não pegou nada. E uma pessoa pulou a cerca um dia na vida, uma vez só, e ela foi lá e adoeceu. Uma pessoa decidiu roubar uma vez só, ela sempre foi um funcionário público exemplar, ela sempre agiu de maneira correta, mas ela está vendo todo mundo fazer errado. E aí um dia só ela decide fazer errado também. E tanta gente fazendo há anos, e no dia que aquela pessoa faz errado, na primeira vez, ela já é pega e perde o emprego dela. Então a gente nunca sabe, uma decisão que você toma de ultrapassar um carro sem olhar direito, e você passa numa boa, e você é prudente a vida inteira, e no dia que você decide ser imprudente, você dá de cara com uma Scania, com um caminhão, e morre você e a sua família. É uma coisa impressionante, irmãos. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que a gente teve com a liderança da nossa igreja aqui. Durante todo o ano a gente teve reunião, o ano inteiro. E aí, quando foi na última reunião do ano, na última reunião, eu não falei nada, e eu falei assim, eu vou levar toda a minha equipe para a churrascaria, e eu vou pagar, não vai ter reunião, ninguém vai passar a noite aqui dando relatório, ninguém vai me falar quantas almas visitou, quantas pessoas cuidou, ninguém vai receber diretriz de nada, eu vou honrar a minha equipe que veio o ano inteiro. E durante o ano, algumas pessoas falharam algumas reuniões, e eu falei, agora eu vou honrar quem vier na reunião, ninguém sabe o que eu vou fazer. E tinha um casal que nunca faltou a reunião. Eles vieram nas reuniões de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Todo mundo da equipe furava uma reunião, furou outra, e eles não furavam a reunião. E qual foi a reunião que eles resolveram furar? A do churrasco. A última. E eles ficaram tão tristes, eles ficaram chateados comigo. Pastor, a gente veio em todas as reuniões, por que o senhor não avisou que essa era do churrasco, na última? E eu falei, gente, mas foi um propósito no meu coração, eu falei, quem vier vai ser abençoado, quem não vier, e os que faltaram no meio do caminho, aqui e ali, todos vieram na última, e foram para o churrasco, todos, só eles que não. Eu fiquei triste, eu fiquei pensando, gente, como é que pode? Mas na hora eu falei para eles assim, gente, isso aqui é igualzinho ao arrebatamento da igreja. Tem crente aí se esforçando, ficando e tal. Aí 10 anos fiel, 15 anos fiel, 30 anos fiel. Aí ele fala assim, quer saber? Hoje eu vou pecar em paz.
Hoje eu viajei, hoje eu estou aqui em Salvador sozinho, hoje eu vou ver lá um bloco de carnaval. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vou ali ver um show de mulher, não vou nem mexer com mulher de ninguém, mas eu vou dar uma olhadinha, eu nunca fiz isso. E naquele dia, um miserável de um pecador que matou, roubou, enganou a vida inteira, se converte. E naquela noite que um se converteu, o que passou 30 anos foi lá ver a mulherada pelada, perdeu. Pastor, o senhor está me incentivando a viver errado? Não, eu estou te explicando que você nunca sabe o que pode acontecer. Porque pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer com esse cara que está fazendo errado, um dia antes dele ter a oportunidade, ele já ir embora. A gente não sabe. Então a gente tem que levar muito a sério a nossa vida, a gente tem que levar muito a sério as nossas decisões, a gente tem que pensar muito antes de fazer as coisas, porque às vezes a gente faz as coisas meio na loucura, e depois o preço que a gente vai pagar por isso pode ser pequeno, mas ele pode ser também caro demais, a ponto da gente perder tudo, ou a ponto da gente nem conseguir pagar a conta, e isso acabar destruindo a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse rapaz aqui, o Geazi, estava sendo preparado para ser o sucessor do profeta. Ele estava sendo seminarista ali da história. Ele era o próximo pastor daquela nação. Mas o que aconteceu? Faltava nele uma vida de santidade. Faltava nele espiritualidade. Sabe o que faltava em Geazi, gente? Eu imagino que falta, que às vezes falta em nós. Sinceridade com o seu líder. Sinceridade com o seu líder. Olha, meu líder, olha, Eliseu, eu tenho uma deficiência, rapaz. Eu tenho um problema. Eu sou muito tentado na área financeira. Ou então, olha, minha dificuldade é na área sexual. Eu sou muito tentado nessa área. Eu preciso que você me ajude, que você me acompanhe. Eu preciso que você cole comigo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós cometemos um erro grave na nossa vida. Sabe qual é? A gente aparenta para os outros ser uma coisa que, na verdade, muitas vezes a gente não é. Isso acontece e traz prejuízo. Olha, você que está namorando, você que é noivo, que é noiva, deixa eu te contar um dos muitos segredos do sucesso do meu casamento que Deus tem me dado. Um dos muitos segredos, entre, claro, Deus e etc., eu fiz questão de mostrar para minha mulher quem eu era antes de casar com ela. Eu não escondi os meus defeitos. Na verdade, eu até cometi um erro, quase que eu perco a minha esposa. Eu até exagerei na demonstração. Ao ponto de que quando a gente casou, ela disse assim, você não é tudo isso não? Eu falei, não, era só medo de você amanhã levar um susto. Enquanto muita gente, depois que casa, diz assim, pastor, eu levei um susto. Pastor, trocaram o pacote. A encomenda é outra. Esse rapaz não era assim, essa mulher não era assim. Eu vi um caso de um casal que se separou, sabe por quê? O cara era aventureiro, gostava de montanha, gostava de onda, gostava de descer de rapel, gostava de subir montanha. E a namorada e a noiva do lado, nos acampamentos e tal. Quando casou, ela falou, nunca mais eu vou nisso. Aí ele falou, mas por quê? Ela falou, não, porque eu fazia isso porque eu queria te agradar, que eu sou namorado, sua noiva. Mas agora a gente casou, eu não quero mais isso, Deus me livre, eu odeio isso. Só que ele nunca soube, porque ele dizia, vamos, ela, vamos. Ou ela continua fazendo por amor, ou ela dissesse, olha, querida, eu te amo demais, eu quero muito casar com você, mas vai para o mato sozinho que eu não vou de jeito nenhum. Vai para a montanha sozinho que eu não vou de jeito nenhum. Não, ela enganou ele sem querer. E a gente faz isso. A gente aparenta para o pastor ser uma coisa que não é. A gente aparenta para a namorada, para o noivo ser o que não é. E aí depois a gente casa, e depois a gente aparenta ser o que é de verdade. Aparenta não, a gente mostra o que é de verdade. E aí as pessoas tomam um susto. Não é não? Então já imagina, você está aqui, ó. Olha o que você tem feito. Eu vou descer aqui para você dar uma olhada para mim e prestar atenção. Olha o que você tem feito. Você tem estado em casa assim, ó. Você levou uma pancada na perna. Você levou uma pancada na perna e você está assim em casa. Você não consegue andar. Aí você passa um dia, 2 dias, não melhora. Aí a sua mãe diz assim, vamos no médico. Sua mulher fala, vamos no médico. Você fala, vamos.
Você está ruim, mas você não está conseguindo, você está arrastando a perna. Aí quando você entra no consultório do médico, você começa a andar normal. Aí o médico fala, qual o problema? Ela fala, é na perna. Aí o médico vem e fala, anda, aí você anda. Aí ele fala, mas e aí? Onde que é aqui? Ele toca, está doendo? Não. Aí ele vai, não, então não tem nada não, toma aí uma Novalgina. Quando você sai, ai, tá maluco? Não, eu não queria mostrar para o médico que eu estava mal, não. Se tinha alguém que Geazi, irmão, para quem que o Geazi vai contar o pecado dele? Para quem? Me fala aí. Tinha que ser para quem? Para o Eliseu. Era por Eliseu que ele tinha que chegar. Eliseu, eu não vou ficar falando da minha vida para todo mundo, não. Mas você é o meu pastor, você é o meu discipulador, você é o meu... Vem cá, rapaz, deixa eu abrir minha vida para você. Mas o Geazi não fez isso. Ele estava com a perna machucada, mas ele andava diante de Eliseu retinho. Entendeu? Ele mancava em casa, ele chorava diante de Deus, ele dormia pensando nas crises que ele tinha, mas ele não abria o coração dele com ninguém. E aí o que acontece? Acontecem algumas coisas. Olha só, a primeira característica de uma pessoa que não está bem espiritualmente. Olha a primeira característica de uma pessoa que não está muito perto de Deus. A primeira característica é ganância. Não tem como, irmão, uma pessoa estar perto de Deus e continuar gananciosa. Olha o verso 20. O Eliseu, olha só como é que é essa história. Tremenda essa história. Naamã era o cara. Mas ele tinha lepra. E ele vivia escondendo essa lepra, que era uma vergonha. Uma menininha judia foi levada escrava e era escrava de Naamã. E Naamã esperava receber um conselho e a cura dos médicos mais especialistas, pós-graduados e doutorados da sua nação ou de qualquer nação. Ele tinha dinheiro para ir em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Mas o que aconteceu? Naamã não recebeu de ninguém. Recebeu de quem? Da empregada. Se você tivesse lá na minha terra, Deus usava o profeta para te curar. Naamã vai lá, chega cheio de gente, todo empolgado, e aí ele pensa o quê? Que ele vai ser recebido cheio de honra, não? Ele é o cara, o representante, tinha um exército, podia matar. Quando ele chega lá, o profeta manda dizer para ele, nem o recebe, nem dá oi, nem olha na cara deles, assim, manda dizer para ele tomar 7 banhos lá no rio, que ele vai ser curado. Ele fica indignado. Vou matar, vou arrebentar, que negócio é esse? Tem rio muito mais limpo, por que é que eu tomo banho nessa sujeira que tem aqui? E aí os comandantes dele, rapaz, você já veio até aqui, obedece. Foi lá, tomou 7 banhos, foi curado, ficou muito feliz. Foi lá, agradeceu o profeta e falou assim, rapaz, você me abençoou. Olha aqui, ó. Você me abençoou, eu vou encher você de dinheiro agora, de presente. Aí o Eliseu falou, nada disso, eu não quero nada de você. Eu não quero um centavo seu, eu não quero nada, vá em paz. Aí o Geazi viu aquilo tudo e falou, como é que pode o profeta rejeitar o dinheiro? E aí o coração dele se encheu de ganância. Sabe quanto que pesava um talento de prata? Quem sabe me dizer essa informação? Tem alguém que sabe? De 30 a 45 quilos de prata. Aí, o Geazi corre, deixa o profeta lá, corre Naamã, para Naamã e fala para Naamã assim, olha, manda aí para mim, eu quero 30 quilos de prata, eu quero 30 a 45 quilos de prata, e eu quero 2 vestimentas. E o homem falou, não vou te dar 2, não vou te dar 30, vou te dar 60 quilos de prata e 2 vestimentas. Ele não queria fazer a obra de Deus por amor. Ele não queria fazer as coisas de Deus com motivação correta. Ele queria alguma coisa em troca. Olha para quem está perto de você e fala assim, quando você faz as coisas para Deus, você está esperando o que em troca? Fala assim para ele, cuidado!
Se o seu coração é ganancioso. Naamã achou que podia comprar a bênção. E Eliseu queria deixar claro para ele que não. Você sabe o que é ganância, meu irmão? É desejo descontrolado por coisas materiais. Ganância é querer ter muito mais do que eu preciso. Nunca é suficiente, sempre mais, sempre mais, sempre mais. A característica de uma pessoa que coloca o dinheiro em primeiro lugar, a característica de uma pessoa que só pensa em enriquecer, em ter bens, em possuir. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Olha aqui para mim para você entender uma coisa. Quando Deus enriquece uma pessoa, é algo, é uma coisa. Quando alguém busca o enriquecimento, é outra coisa. Existe uma diferença muito grande quando Deus enriquece alguém e quando alguém busca a riqueza. A Bíblia diz claramente em Provérbios, para nós não buscarmos a riqueza. A Bíblia diz para nós não aplicarmos nisso a nossa inteligência. A Bíblia diz para nós não colocarmos o nosso tempo em ganhar e ganhar e ganhar. Mas no Salmo 37 a Bíblia diz, mas se as suas riquezas aumentam, se as suas riquezas estão prosperando, há um conselho, não ponhais nela o vosso coração. Pastor, eu estou prosperando. Pastor, eu estou enriquecendo. Pastor, Deus está me abençoando. É Ele que está fazendo ou é você que está correndo atrás disso? Porque a Bíblia diz que quem corre atrás do dinheiro, olha aqui, ó. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa, sim ou não? Pois eu tenho uma promessa para você também. A Bíblia diz, aquele que corre atrás do dinheiro, o dinheiro vai fazer asas e voar para longe dele. E a mesma Bíblia diz, para eu não correr atrás de dinheiro, diz, busque em primeiro lugar as coisas e as demais coisas, que inclui o dinheiro, vos serão acrescentadas. Você entendeu a diferença? Pastor, mas o cara está ficando rico, mas é Deus que está enriquecendo ele. E aquele outro aí está correndo atrás. E às vezes a pessoa até consegue a riqueza material, mas é um miserável espiritual, é um miserável familiar, é um miserável emocional. A ganância é um descontrole. Mateus 6:24, irmãos, olha, pelo amor de Deus, eu quero muito estar certo sobre o que eu penso. Eu quero muito chegar no céu e ouvir Jesus dizer assim para mim, meu filho, fica tranquilo, você avisou. Você pregou a palavra, você pregou a verdade. Ó, ouve aqui uma coisa. Mateus 6:24 diz assim, você não pode servir a dois senhores. Quem? Deus e o diabo? Deus e as grana. Você não tem tempo para Deus? Você não tem tempo para as coisas de Deus? Você não tem tempo para ser discípulo? Você não tem tempo para fazer discípulo? Você não tem tempo para se envolver com as questões sociais? Você não tem tempo para essas coisas? Então, o que você está fazendo está completamente fora do projeto de Deus. Porque aquilo que rouba o meu tempo para aquilo que realmente é importante, para aquilo que Deus nos chamou para fazer, não é de Deus. Emprego que nunca deixa a pessoa estar na igreja? Emprego que nunca deixa a pessoa orar? Emprego que nunca deixa a pessoa viver o ministério dela? Eu estava conversando com a minha esposa agora, dentro do avião, e a gente estava dizendo assim, amor, a gente precisa de mais pessoas na nossa equipe, só que a gente pensa em um ocupado demais. A gente pensa em outro, não tem tempo para nada. A gente pensa em outro, só vê pensando em dinheiro, correndo atrás. A gente pensa em outro, não tem fruto nenhum na vida. Mateus 6:24 diz, vocês vão ter que escolher o Deus que vocês vão seguir. Ou vocês andam com Deus, ou vocês vão servir a mamon, a riqueza, ao dinheiro, aos bens. Não dá para ser servo dos dois, ou um ou outro. Ou você é senhor do dinheiro, ou o dinheiro é seu senhor. E se você é escravo do dinheiro, não diga que você é servo de Deus, porque você não é. Uma das características da falta de espiritualidade são pessoas gananciosas, só pensam em grana. A Bíblia diz, irmãos, e ninguém pode fugir disso, que a boca fala do que o coração está. O que a sua boca fala?
carro, 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 tênis, 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 roupa, 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 dinheiro, 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 videogame, videogame, videogame. Facebook, Facebook, Facebook. Roupa, roupa, iPhone, iPhone. Cabe mais um misericórdia, um queima Jesus, viu, querido? Depois seu discipulador vai te procurar para poder conversar com você, ver o que está saindo da sua boca. Coração está cheio de quê, meu irmão? De que está cheio seu coração? Do que você fala o tempo inteiro? O que sai da sua boca? Quando você vai orar, o que você fala? A Bíblia diz assim, ó, Jesus disse assim, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que eu devo começar a minha oração? Exaltando a Jesus. Mas, irmão, vamos falar a verdade. Quantos de nós aqui começam uma oração exaltando a Jesus? E quantos de nós aqui começam uma oração dizendo: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa meu dinheiro, abençoa meu emprego? Já começa pedindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois que eu adoro a Jesus, ele diz o quê? Venha. Essa aí ninguém ora não, irmão. Não, pastor, vai que Deus quer que eu vou para a África. Vai que Deus manda eu largar a minha faculdade. Vai que Deus manda eu dar meu dinheiro. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Sabe por que na terra como é no céu? Ela seja, no céu a vontade de Deus é feita como? 100%. Perfeito. Na terra como é no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. E aí sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí eu vou falar das minhas necessidades. Mas a gente só fala das nossas necessidades. E quando a gente termina a oração dizendo obrigado, é obrigado porque ele vai responder a minha oração. Primeira característica desse rapaz, e a primeira característica de uma pessoa que está fora da bênção, é ganância. Segunda característica de uma pessoa sem espiritualidade. Está tudo bem com você, Geazi? Perguntou Naamã. Tudo vai bem. Mas eu estou aqui porque o profeta me mandou vir aqui dizer que chegaram 2 profetas. Irmãos, o homem inventou uma mentira deslavada. Sabe quando é que uma pessoa está sem bênção, está vivendo uma vida sem espiritualidade? Quando ela começa a achar normal a mentira. Quando ela começa a achar que existe mentira branca. Que a pessoa diz assim, não, a mentira que prejudica os outros é má, mas a mentirinha daquela assim, onde você está? Se eu falar para minha mulher que eu estou aqui, ela vai me bater. Então eu vou mentir para eu não ter problema. E aí eu acho normal mentir, depois chegar na igreja, tomar a ceia, orar, agradecer a Deus, tudo beleza. Como é que um menino, que é o futuro líder da nação de Israel, como é que um rapaz que anda com um profeta, um homem sério de Deus, como é que um rapaz que vai na igreja todo dia, que anda com Deus, que ora, como é que ele chega deslavado lá no Naamã e diz assim, ó, meu Senhor mandou e armou toda uma história mentirosa. Irmão, você vai ser um profeta de Deus agora, você vai ser usado por Deus agora, você não vai ser um Naamã não, você vai ser um Natã agora. Olha para quem está perto de você e faz assim com o dedinho para ele assim, ó. E fala assim para ele, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Fala assim para ele, você é filho de quem? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, compre a verdade e não a venda. Um compromisso com a verdade, irmãos, custa alto. Custa alto. Uma vez, eu cometi a ignorância, a estupidez
de falar de uma pessoa. Uma atitude que uma pessoa teve e eu comentei essa atitude perto de alguém que estava perto de mim. E o gente boa correu lá e falou. E a pessoa veio em mim. Pastor, o senhor falou isso? Irmãos, a vontade que dá é o quê? Mentir. É constrangedor. É horrível a situação. Para mim, então, que não costumo fazer isso, fiquei sem chão. Falei. Me perdoa em nome de Jesus. Foi uma tolice. Pedi perdão para ela, assumi meu erro e pequei de novo, porque no meu coração eu tinha matado o cara umas 5 vezes que tinha falado com ela. Sabe que quando a gente começa, irmãos, a mentir aqui, mentir ali, e a gente mente, parece que nada acontece. A gente mente, parece que não cai um raio na nossa cabeça. A gente mente, parece que a graça de Deus não saiu de nós. Aí a gente mente, parece que continua dando tudo certo. E aí a gente começa a se acostumar com pequenas mentiras. E aí você lembra que eu comecei dizendo? Você pode mentir 1, 5, 15, 100 vezes e nunca acontecer nada. Mas você pode mentir 1, 2 ou 3 vezes e alguma coisa muito séria acontecer com você. A segunda característica da pessoa que não está bem espiritualmente é que, além da ganância, ela tem o hábito da mentira. Terceira característica, rebeldia. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, irmãos. É uma burrice isso. Já houveram situações na minha vida em que eu pensei em ter uma atitude de enfrentar Deus. Sabia disso? Tipo assim, você quer uma coisa, e aí você está indo naquela direção, Deus coloca uma barreira, e aí você de repente corta o pé e aquilo diz assim para você, não anda não, que você vai machucar mais. E você diz, mas eu quero muito, isso chama obstinação, e você continua andando e o pé vai arrebentando, e vai rasgando o pé, e vai cortando o pé, e vai caindo o dedo, e você continua indo na direção que você quer, enfrentando e sendo o quê? Rebelde. O que é rebeldia? Rebeldia, nesse caso aqui, é fazer diferente do que o homem de Deus falou para ele fazer. Se rebelar e se levantar contra. O Geazi, ele decidiu não ser servo, ele decidiu não ser discípulo. Geazi tomou uma decisão muito perigosa. Ele decidiu ser senhor de si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Eu não estou ministrando. Eu estou ministrando aqui, serve para desde o pastor, bispo, arcebispo, apóstolo, até o novo convertido. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Para quem você presta contas da sua vida? Hã? Para quem? Ou você faz sempre o que você acha que tem que fazer? Para quem você presta conta da sua vida? Quem é que te encontra e diz assim, como é que você está? Você está vencendo aquilo ali que você estava com problema? Quem? Quem é que faz isso com você? Quem é que acompanha o seu casamento? Quem é que acompanha a sua vida financeira? Quem é que acompanha, por exemplo, quem é que sabe se você está lendo a palavra e orando todos os dias ou não? Quem? Tem alguém que chega em você e diz, como é que está a sua devocional? E você fala, eu tenho que dar conta da minha devocional. Porque você não tem que dar conta da minha devocional para ninguém.
Você não tem que abrir meu coração para ninguém. Você não tem que confessar pecado para ninguém. Você não tem que falar dos meus problemas emocionais, conjugais com ninguém. Quem é que está mandando na minha vida? Quem? Eu mesmo. Eu me tornei senhor de mim mesmo. Porque, irmãos, tem umas pessoas que querem espiritualizar. Não, eu sou discípulo de Jesus. Mas Jesus disse assim, é para vocês irem e fazerem discípulos dele, mas quem é que vai fazer o discípulo? Eu vou dizer como Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. João disse assim, como é que vocês dizem que amam a Deus, se vocês não amam nem o irmão que vocês veem? O que Jesus disse? Jesus disse assim, quando vocês derem água, quando vocês visitarem um desses aqui, vocês estão fazendo a mim. Quem que você presta conta da sua vida? Quem que você chega e diz assim, eu preciso que você me ajude nisso aqui? Geazi, ele decidiu ser senhor de si mesmo. Sabe o que eu penso que Geazi pensava? Não vejo a hora de Eliseu aposentar, não vejo a hora de Eliseu morrer, para eu começar a fazer as coisas do meu jeito. Já pensou, irmão, se cada pastor e cada líder dessa igreja aqui fizesse o que acha que devia fazer? Já pensou se cada um aconselhasse aqui do jeito que acha que deveria aconselhar? Já pensou? É preciso que haja uma liderança. E eu preciso chegar para eles e dizer, gente, o nosso pensamento aqui acerca de namoro é esse aqui, O nosso pensamento aqui sobre discipulado é esse aqui, E tem que ter uma direção. A gente quer muitas vezes que a esposa seja submissa quando a gente não é submisso. A gente quer que os filhos sejam submissos, mulheres, quando vocês não são submissas. E a gente vai quebrando a cadeia de submissão com rebeldia, e cada um vai se tornando senhor de si mesmo, fazendo o que acha, do jeito que acha, quando acha. Existe um dia para ter culto, existe um momento para a guerra, existe um momento para jejuar. Mas eu vejo pessoas na igreja, quando a gente diz assim, vamos jejuar, ele não jejua. Aí quando a gente diz, não vamos jejuar, ele jejua. Senhores de si mesmo. Não são servos. Não são discípulos. Não têm um coração ensinável. E mais cedo ou mais tarde a rebeldia aparece. Num ato de desobediência. Que negócio é esse de não aceitar dinheiro de um cara desse? Esse meu profeta está ficando velho, louco, maluco. Está pensando o quê? Eu estou trabalhando aqui, ralando mais que tudo, surge a oportunidade de eu pegar 60 quilinhos de prata, 2 roupinhas novas e o homem não quer e nem me oferece nada. Não, que nada também, ele já é rico, ele não precisa. E eu, correu lá e mentiu e rebelou-se e foi desobediente. Sabe por que que igrejas se dividem, irmãos? Rebeldia. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, a nossa igreja aqui está unida. Fala, mas em qualquer lugar do mundo, se houver uma divisão, não vá com os rebeldes. Não tem bênção nisso, irmão. Sabe onde é que começou a rebeldia? A divisão, sabe aonde? Sabe com quem? Com Satanás. Eu imagino o diabo sentado no muro do céu, passando um anjo, soldado, e Satanás dizendo assim, ô cabo! E o anjo, ô seu Lúcifer, eu sou apenas um soldado. Ah, mas se eu fosse Deus, você era cabo, rapaz. Ô, você aí, vamos dar uma passeada ali no céu? Não, estou de serviço hoje. Eu trabalho 24/72 aqui no louvor. Ah, mas se eu fosse Deus, ia trabalhar só 12, ia folgar uma semana inteira, rapaz.
É mesmo, Lúcifer? Meu negócio seria completamente diferente. Olha, se fosse eu que fosse Deus, você teria 13º. Se fosse eu que fosse Deus, você ia trabalhar muito menos. E aí os caras, é mesmo? Aí começaram a conversar um com o outro. E Deus sentado no trono, vendo tudo. E deixando a anjaiada conversar. E aí vinha um anjo e falava com o outro, rapaz, se o Lúcifer fosse Deus, a gente ia trabalhar menos. Ele falou, mas rapaz, quem disse que eu quero trabalhar menos? Eu quero trabalhar mais para Deus. Aí o outro, você é louco? Aí saía. E vem cá, sabia que se você fosse, se a gente, Lúcifer, que fosse Deus aqui, a gente deixava de ser soldado, era tudo sargento, e dizia, rapaz, eu lá tenho capacidade de ser sargento, Deus sabe de tudo, se eu não sou sargento é porque Deus sabe que não está na hora, e você quer ser sargento sem poder, você é maluco? Não, eu estou fora disso. E 1/3 do céu falou, nós queremos Lúcifer como nosso presidente, como nosso Deus. E aí Deus falou, quer? Quero. Então vocês vão ser todo mundo lá no inferno. Caiu todo mundo. É assim que acontece com a divisão, com a rebeldia. Vem um líder com uma ideia melhor do que do líder ali. Vem um e diz assim, porque se fosse comigo, porque se você tivesse assim, porque o pastor não tem tempo para mim, e o outro tem, porque isso e aquilo, e começa a divisão, começa a rebeldia. E começam coisas erradas nas igrejas, irmãos. Todo pastor que eu encontro que dividiu a igreja, eu falo, vai lá atrás do seu líder e pedir perdão. Você não devia ter feito isso nunca. Vai lá se reconciliar, vai lá se tratar, vai lá pedir a bênção, vai lá pedir misericórdia, porque isso não é de Deus. E por último, verso 24. Aqui é o pico da falta de espiritualidade, da característica de quem não é espiritual. Quando ele chegou no pé da colina onde morava Eliseu, disse aos empregados de Naamã, daqui tá bom, deixa o dinheiro aqui que eu vou carregar. Irmãos, eu imagino esse cara carregando 60 quilos, ele deve ter dado mais de uma viagem, e vai e vem, e guarda as coisas, escondeu em casa, tudo direitinho. Quando ele ficou só, passou a sua casa antes, escondeu os presentes. Ele poderia ter desobedecido, mas chegado no profeta e disse assim, olha, você me perdoa, Eliseu, eu não aguentei, trouxe o dinheiro aqui para nós, para a gente fazer as missões. Eliseu, pelo amor de Deus, tem um cara lá na África passando fome, tem os missionários aqui que a gente está ajudando, você não quis aceitar o dinheiro, você pode me disciplinar aí, mas eu não estou ficando com 1 centavo, Eliseu, mas eu trouxe o dinheiro aqui, está aqui, eu pedi lá 30 quilos de prata, ele deu 60, está aqui a roupa, vamos vender isso aqui. O Eliseu expulsava ele, mas o dinheiro estava lá, mas o que ele fez? Ele escondeu o dinheiro aonde? Na casa, ganancioso, estava pensando nele, ele queria grana. Aí ele pegou e, depois disso, foi lá na casa do Eliseu. Chegou na maior cara de pau. Cínico. Imagina o Geazi. Paz do Senhor, Eliseu. Shalom. Aquela cara de santo, de ungido. Paz. Com a roupa de pastor, de sacerdote. Com a cueca de sacerdote, com a meia de sacerdote, com a cara de unção, shalom. Quer alguma coisa, profeta? Estou aqui. Aí o Eliseu, e aí Geazi, shalom, tudo bem? De onde você está vindo, Geazi? Onde é que você esteve? Deu a chance. Fala para o seu irmão assim, olha, às vezes na hora de você ser pego, você vai ter a sua última chance de se entregar. Fala para ele, se entregue, crente. Eu faço isso, irmãos. Eu sento com o indivíduo, olha, irmãos, eu não posso contar as vezes que eu sentei no meu gabinete assim, Eu não tenho como contar as vezes. Querido, você fez isso? Não! Aí eu falo, sempre eu falo assim, eu dou uma chance, sempre.
provado pela psicologia que a primeira reação do homem é negar. É normal negar. Não tem problema você ter negado. Provavelmente, se eu tivesse sentado no seu lugar, eu negaria também. Mas eu quero te dar 1 minuto para você agora pensar e falar o que aconteceu de verdade. Então, você já disse não. Esse é o padrão de comportamento normal. Ok, está explicado pela psicologia. Agora respira, calma. Aí eu dou um tempo, falo, vou perguntar de novo. Você fez? Fiz, pastor. Não! Tem certeza? Tenho. Então tá bom, então eu vou pegar a foto que eu tenho. Então eu vou lá no pai da menina, vou ter que falar com ela. Quem? O pai dela? Não, pastor, eu fui mesmo. Fui lá, o senhor me desculpa. Teve a chance, onde é que você estava? Se ele chegasse ali e se arrependesse, não é não? Eliseu, tu me pegou. Rapaz, eu não aguentei, eu sou fraco nessa área, eu fui lá, catei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou devolver, me perdoe, chorasse, o que ele fez? Cachorro, cínico, pilantra, mau caráter. Eu? Não vem de parte alguma, nem estive em algum lugar, respondeu Geazi. Mas Eliseu continuou, Geazi, você não percebe que eu já estou sabendo de tudo? Hipócrita, sem vergonha, cínico, mentiroso, perdeu a chance de ser liberto, perdeu a chance de ser abençoado, perdeu a chance de ser o cara que a gente estaria contando a história. Depois de Eliseu, assumiu Geazi. Cínico, mentiroso, hipócrita, negou, mentiu, continuou na prática do erro e do pecado, continuou ganancioso, continuou mentiroso, continuou rebelde, continuou desobediente e agora estava cínico. E aí, pastor, o que aconteceu com ele? Aí aconteceu o seguinte, olha, rapaz, nada é oculto que não venha a ser revelado. Você não percebe que em pensamento estive com você quando Naamã desceu do carro e foi para o seu encontro? Eu sei de tudo que você fez, e tal, e tal, e tal. E por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo, para o corpo dos seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E quando Geazi saiu dali, se viu leproso. Deus me deu essa palavra hoje à noite para dizer para você o seguinte: Ele tem te dado toda a oportunidade para que você se torne uma pessoa vencedora. É tão interessante, irmãos, a Bíblia diz lá em 1 de Timóteo, se não me engano, capítulo 3, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: aquele que aspira a ser pastor, ao episcopado, diz a Bíblia, excelente obra, excelente ministério, excelente coisa ele está desejando. Mas é necessário, olha aqui que interessante, que essa pessoa seja irrepreensível. Mas o que é a palavra irrepreensível? Quem pode me dizer? Literalmente, repreensível é o quê? Que não tem absolutamente nada para você falar dessa pessoa. Irmãos, existe alguém na face da terra que a gente não tenha nada para falar dela, sim ou não? Não. Só que não para ali no irrepreensível, continua dizendo assim: para você ser líder, pastor, usado por Deus, tem que ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque tinha pastor que estava com mais de uma mulher. É preciso que você não seja dado a muito vinho. Por quê que ele falou aquilo?
Porque tinha pastor enxugando a garrafa. É preciso que você não seja, e começou a dar características. Significa que a pessoa não podia ser repreendida? Não. Significa que a pessoa estava aberta à mudança. Quando ele diz, você almeja ser alguma coisa em Deus, almejo, então você tem que estar aberto a mudar. E para você ser alguma coisa em Deus, você vai ter que parar de fazer isso, e parar de fazer isso, e parar de fazer isso. Você está bebendo demais, você está tendo 2 esposas, você está caluniando, você está sendo violento, você não está cuidando da sua família. E aí ele começa a dizer, mude. Mude. E aí você vai poder ser um líder, um homem e uma mulher de Deus. Deus está te dando a chance de mudar. Tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, tem o discipulador, tem o pastor. Você está aprendendo que você tem que abrir a vida, que você tem que prestar conta para alguém. Não adianta você ficar subindo aqui no altar para ministrar o louvor, tocar, pegar o microfone. Não adianta você fazer de conta que você está com a perna boa, se você está mancando. Você não vai receber cura, nem vitória, nem libertação assim. Você está tendo toda a chance de ser fiel, de honrar a Deus com o seu dízimo e oferta, de honrar a Deus com a sua vida, de aprender a palavra de Deus, de andar no caminho do Senhor. Você está tendo chance, está tendo chance, está tendo chance. E você tem um caminho para você escolher. Você pode escolher fazer a coisa certa e começar a mudar. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, você tem que começar a mudar, tem que começar a abrir mão de uma coisa, pegar outra e ir andando. Por quê, pastor? Porque se você continuar fazendo do jeito que está fazendo, com mentira, com ganância, com rebeldia, com desobediência, com cinismo, com hipocrisia, o que pode acontecer? Você pode acabar adoecendo e morrendo, e pode adoecer e matar toda a sua família. A lepra aqui não é lepra literalmente hoje, mas é morte. Morte espiritual, morte da sua casa. Eu preguei domingo retrasado. Está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem com sua família? Está tudo bem com seus filhos? Está tudo bem com seu casamento? Você precisa tomar uma atitude, se tornar uma pessoa irrepreensível. O que é isso, pastor? Ter um coração ensinável, moldável. Você precisa de transformação, e só Deus pode fazer isso por você. Mas você vai ter que dar um passo em direção a pedir, Jesus, transforma a minha vida. Amém, querido? Feche seus olhos. Dá para você se avaliar? Dá. Dá para você se avaliar. Você tem que se perguntar, você tem orado? A sua resposta é, não, eu não tenho orado, pastor. Então você não está bem. Como é que você anda com Deus, é filho de Deus e não fala com Deus? Eu tenho orado, pastor. E o que você tem falado com Deus? Dá para você avaliar. O que sai da sua boca? Eu quero ser uma bênção, Senhor, eu quero te exaltar. Deus, eu quero ser um filho que te dá prazer. Eu quero ser um filho que te alegra o coração. Eu quero ser um filho que te obedece. Ou da sua boca sai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me abençoa, faz o que eu quero, me realiza, faz meus sonhos se acontecerem. Pode pedir para Deus me abençoar, pastor? Tem um lugar, não tem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso é a hora de eu pedir. Se você não tem orado, tem alguma coisa errada. Se quando você ora, você só pede, tem alguma coisa errada. Dá para eu me avaliar, pastor? Dá. O que é importante para você? Deus, o trabalho, a família,
o dinheiro, a saúde, você mesmo, seu prazer, seu lazer, seu sonho, sua realização. Você já cantou alguma vez aquela música Abro Mão dos Meus Sonhos? Porque muita gente canta essa música como Geazi. É um cínico, é um hipócrita, porque não abre mão nada dos seus sonhos. Não abre mão nada dos seus sonhos. Vou abrir mão dos meus sonhos? Você está louco? Pastor, dá para eu me avaliar? Dá. Você tem mentido? Quando você senta com o seu discipulador e ele pergunta, está tudo bem? Você fala a verdade ou você mente para ele? Quando seu pai e sua mãe te perguntam alguma coisa, você mente? Quando acontece uma situação no trabalho, você é homem e mulher de Deus suficiente para assumir ou você mente? Quando a coisa está apertando dentro de casa com seu marido, com a sua esposa, para poder evitar o problema, você mente? Se está tendo mentira na sua vida, querido, não está bem. Não tem como estar bem com mentira. A ganância, a mentira, a rebeldia, a desobediência. Os senhores de si mesmo. Um dia, irmão, você vai entender. Eu só espero que não seja tarde demais. Que não dá para ser crente do seu jeito. Não dá para ser crente do seu jeito. Existe um jeito de ser crente. Existe um jeito de servir a Deus. Existe um jeito de fazer as coisas. Não é do meu jeito nem do seu jeito. É do jeito de Deus. Tem gente que vive o seu evangelho. Que faz as coisas do seu jeito. À sua moda. Isso não funciona. Isso é ser senhor de si mesmo. Cuidado. Porque você pode fazer 1, 2, 5, 10, 15, 100, 1000 e nunca acontecer nada. Mas pode acontecer de uma única vez. Destruir toda a sua vida. Destruir a sua família. Que palavra dura. Por causa da sua ganância, Geazi. Por causa da sua mentira, Geazi. Por causa da sua rebeldia. Por causa do seu cinismo. A lepra de Naamã vai para você, para os seus filhos, netos, bisnetos, para a sua geração. Geazi saiu dali e ele não era mais discípulo do profeta. Ele não era mais o próximo líder da nação de Israel. Ele não era mais um servidor da casa de Deus. Ele não era mais o próximo. Alguém entrou na história e ocupou o lugar que era dele. Ele perdeu a bênção. E ele saiu dali doente e morto. E adoeceu a família e a geração. É uma noite de arrependimento. É uma noite de dizer: Jesus, me ajuda a fazer as coisas do teu jeito. Me ajuda a começar e terminar. Me ajuda, Senhor, a te receber não só como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ler a tua palavra, entendê-la e vivê-la e cumprir o teu propósito. Ofereça uma resposta para Deus hoje à noite. Ofereça uma resposta para Deus hoje à noite. Deixa o ministério de louvor cantar, mas você ora.